O livro de Atos dos Apóstolos, o princípio, como o Bereshit, o Gênesis, para Keilah, comunidade no hebraico, em Kenessian, congregação, Atos 2:38, mas em Matitial 16:16, Yehoshua Mashiach disse: sobre essa pedra edificarei a minha Keilah, comunidade, né? Então, tudo começou no livro de Atos, falando hebraico, né? Rabone, disse Maria Madalena, né? Ou Atos 26:14, em Damasco, caminho de Damasco, próximo a Damasco, Shaul, o apóstolo Paulo, depois, né? Ouviu uma voz em língua hebraica lhe dizendo: eu sou Yehoshua, a quem tu persegues. Damasco é a capital da Síria, eles falam árabe, como queira, né? Árabe. Mas Yehoshua Mashiach falou em hebraico. E por que hebraico? Porque é a língua dos Yehudim, judeus, hebreus, israelitas. E no quarto evangelho, Yehohanan, capítulo 4, versículo 22, está escrito que a salvação vem dos judeus, dos Yehudim. A raiz, o alicerce. Cláudio, o imperador romano, Atos 18, expulsou os judeus Yehudim de Roma e Roma perdeu o alicerce, as raízes, né? Porque tudo começou em Jerusalém, né? Oriente Médio, Ásia, não é Roma, é Europa. Devemos voltar à fé original, à palavra original. Se voltarmos ao que escreveu os apóstolos, 12 apóstolos, se voltarmos nas 14 cartas que Paulo escreveu, então teremos fé original, porque a palavra original está aqui ainda, a Bíblia. Está diante de mim, diante de você, diante de nós. Então é necessário voltar às raízes primitivas, né? A congregação primitiva, a Keilah primitiva. Havia uma congregação Kenessian, uma Keilah, uma comunidade primitiva antes da igreja de Roma se desviar, se apostatar, se rebelar, com a expulsão dos judeus e judins da cidade de Roma. Até Áquila e Priscila foram expulsos, cooperadores na obra que Paulo estava a fazer. Paulo chega a dizer em Romanos 16 que a congregação se reunia na casa de Áquila e Priscila, né? Judeus e judins. Então, em Atos 2:38 está escrito: arrependei-vos cada um de vós. É o Bereshit, é o Gênesis, é o começo, é o princípio, é o início de tudo. E seja batizado em nome de Yehoshua Mashiach. Já expliquei e não vou cansar de explicar que o nome Yehoshua tem Yod, Re, Vav, YH, W. O tetragrama é Yod, Re, Vav, Re. O Re é o H, ele aparece duas vezes no tetragrama, repete a mesma letra, Yod, Re, Vav, Re, YH, WH. Porém, o nome em hebraico Yehoshua tem o trigrama, Yod, Re, Vav. Considerando que o Re aparece duas vezes, o filho tem, então, o nome do pai. Por isso que ele disse: eu manifestei o teu nome, ó Pai, aos homens que do mundo me deste. E é Yehohanan 17. Lhes fiz conhecer o teu nome. Eu vim em nome do meu pai. Yod, Re, Vav. Yehohanan capítulo 5, Mashiach disse: vocês me recusaram, outro virá no seu próprio nome e vocês receberão.
os judeus, né? Receberão, porque receberão aflição. Você sabe que a paz, ela vem espontânea e ela vem forçada. A guerra é uma maneira de trazer a paz forçada. O mundo está em guerra, o Oriente Médio está em chamas, né? E vai ferver mais ainda. Vai surgir alguém que vai fazer uma aliança, né? Daniel 9:27, um acordo de paz, com muitos. Do jeito que o mundo anda, Israel vai ser obrigado a entrar. Israel vai ser obrigado a entrar. Donald Trump fez duas coisas com a IA. A última, ele se fantasiou de Papa de Roma, mas um americano acabou ganhando o papado em Roma, né? Robert Francis Prevost, né? Antes ele tinha feito com a IA, ele não, alguém fez, ele agradou daquilo e colocou lá no site. Ele tem uma rede social, o Trush, né? Trump. Mas ele também tem a Casa Branca, ele divulga as coisas que ele gosta na sua rede social e na Casa Branca. Ele divulgou se vestir de Papa e divulgou também aquela IA de Gaza em ruínas sendo transformada numa riviera, num resort, né? No final lá tem até ele lá, sem roupa lá, de sunga de tanga, e o Netanyahu de frente ao mar Mediterrâneo lá, bebendo não sei o que na IA, né? Mas tem mulher pelada, tem torres Trump, né, que é aqueles hotel gigante, tem o Elon Musk lá bebendo e as mulheres requebrando, né? Como no Havaí, de biquíni, e tem uma série de coisas, mas tem uma coisa ali que o mundo deixou passar. Se percebeu, não quis comentar, que a estátua de Donald Trump aparece diversas vezes nesse vídeo da IA, uma estátua de ouro, né? Havia o bezerro de ouro, na ausência de Moisés, lá 40 dias no Monte Sinai. Eles fizeram um bezerro de ouro. Você conhece a história. Havia na Babilônia uma estátua também, que quando a trombeta tocava, todos tinham que ajoelhar. William Brandt disse que era a estátua de Daniel, porque ali você vê os três jovens, né? Sidraque, Misaque, Abednego, né? Não dobrando. E onde estava Daniel? A estátua, William Brandt disse que era de um homem santo. Daniel foi poupado, mas pegaram a imagem de Daniel e fizeram a estátua. Por aí, dá para ver, como o William Marion Brandt disse, como vai ser a imagem da besta, né? Lá era de um homem santo na Babilônia. Como vai ser aqui no fim do mundo? Porque depois do Papa dos Estados Unidos, o mundo caminha para a imagem da besta. Como vai ser essa estátua? Lá tocava, tinha que dobrar o joelho, se não adorasse, ia para a fornalha de fogo. Eles até acenderam a fornalha de fogo 7 vezes mais e morreram os homens que estavam próximos da fornalha. Tal era o grau de fogo, né? Calorífico da fornalha. Estamos na 7ª era, das 7 eras ainda. Vai terminar e a coisa vai esquentar 7 vezes mais. A aflição virá, o aperto virá, o tormento virá. Eu não acredito que a noiva da palavra original estará na grande tribulação. Então você é pré-tribulacionista, Olha, eu creio no Apocalipse 3:10, que Deus não... como guardaste a palavra da minha paciência, também te livrarei da hora da tentação, que há de vir sobre todos os habitantes da terra. E Paulo diz que Deus não nos destinou para a ira, né? A tribulação é a ira, a cólera do cordeiro.
onde os homens estarão, lá fala cavernas, aqui sabemos que são banques subterrâneos, muito embora eles fazem banques subterrâneos debaixo das rochas das cavernas. Caiam sobre nós, montes. Nos esconda da ira, da cólera do cordeiro. Então, isso é a grande tribulação. As 7 taças, 7 trombetas, né? É a grande tribulação que está chegando, né? Antes dela vir, quando ela foi introduzida, já tem que estar pronta aqui a imagem da besta na Babilônia. A imagem da besta, usar a imagem do Daniel. Embora não obrigaram o profeta Daniel a curvar diante da imagem dele, mas estava obrigando o mundo todo a curvar. Você sabe que Daniel era um profeta, um homem de Deus. Foi livrado da cova dos leões, né? Daniel revelou e interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, a cabeça de ouro, Babilônia, os peitos de prata, braços de prata, meio dos persas, o ventre e a coxa de bronze, né? Grécia, os pés, as pernas de ferro e os pés, as pernas de ferro, Roma, né? Os pés lá tinham ferro e barro. Ferro e barro. Também são os 4 animais, o leão, Babilônia, o urso, meio dos persas, né? A Pérsia é o Irã, o leopardo, a Grécia, e a 4ª besta com dentes de ferro, unha de bronze, que despedaçava e triturava tudo, o Império Romano. Porém, quando você vê que a besta tem 7 cabeças, aí o quadro muda. Porque Roma é o 4º animal, é o 4º império, né? Dos 4 animais, Daniel 7, do sonho do rei Nabucodonosor. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 13:1 que a besta que sobe do mar tem 7 cabeças. Aí vai mudar a posição de Roma. Como que vai mudar? Presta atenção. Primeiro Egito, segundo Assíria. Aí a Babilônia, que é o primeiro dos 4 impérios, dos 4 animais, vai virar a terceira cabeça. Babilônia. A 4ª cabeça é os medos persas, a 5ª a Grécia, a 6ª é Roma. E o anjo disse aí, nas 5 já caíram. Quando vem para as 7 cabeças, Roma muda de posição, ela passa a ser a 6ª. 5 já caíram, um existe, que era Nero, o imperador de Roma, que matou o apóstolo Paulo, mandou decapitar, né, fora dos muros de Roma. Um existe, Nero. O Apocalipse gramaticamente está correto. Não adianta vir colocar 8ª cabeça, 8º Papa, né? Porque se você vem com o Tratado de Latrão com Benedito Mussolini, fascista, em 1929, o 8º foi Francisco. Esse agora é o 9º Papa. Conta os papas de 1929 até hoje. Matematicamente, já não dá 8º. É melhor ficar com a Bíblia. 5 caíram. Um existe. Existe é presente. Esse império estava existindo lá nos dias de Jeoanã, lá o anjo disse. Que era o 6º. Roma. O 7º ainda virá e durará pouco tempo. Eu já disse que não pode ser o Império Otomano da Turquia, né? A atual Turquia, antigo Império Otomano, porque ele durou 600 anos. Não pode ser o Império Britânico, que derrotou o Império Otomano. Ele durou 400 anos e terminou lá na Primeira Guerra Mundial. Não pode ser os Estados Unidos, porque já tem 250 anos de Império dos Estados Unidos. E se você disser que é a Igreja Católica, então ela tem 1.700 anos, Roma Papal. Porque desde o Papa Damaso, 382, ou desde o Concílio de Nicéia, né, 325, com o imperador de Constantinopla, Constantino, ali você tem a Igreja Católica, 1.700 anos. Estou falando da Roma Papal, não estou falando da Roma Imperial. Porque a Roma Papal subsistiu dentro da Roma Imperial, porque a Roma Imperial caiu no ano 400 e tanto lá com o imperador Rômulo no Ocidente e na Europa. Mas como Roma
império tinha duas pernas de ferro, a outra perna foi o que Constantino fez, foi fundar uma cidade em homenagem ao seu nome, Constantinopla. Tal como Alexandre o Grande fundou no Egito Alexandria, né? Em homenagem ao seu nome. Ele não queria ser joguete de ninguém, né? Então, quando ele conquistava, ele chegava a colocar o nome da cidade no seu nome, Alexandria. Constantino colocou Constantinopla e decretou o Concílio de Nicéia. Então, considerando o ano 325, e o Papa Leão XIV, agora dia 20, vai a Nicéia, perto de Ankara e Istambul. Sem falar que Constantinopla, que é a atual Istambul, tem 7 colinas. Em cada colina, uma mesquita. Oh, mas não era só Roma com 7 colinas? Não. Cincinnati, William Branham dizia, também tem 7 colinas. Mas os reis da terra não vai a Cincinnati. Você diz, vai a Roma. Tudo bem. Mas eles também já estão indo a Istambul. Que delegações era essa que estava em Istambul semana passada, da Rússia e da Turquia? Não é a primeira vez. Tentando fazer um cessar-fogo, um acordo de paz em Istambul, cidade das 7 colinas. Ela já recebe também reis, presidentes. E tem 7 colinas, cada colina uma mesquita. E a grande igreja de Hagia Sofia, ou Santa Sofia. Hagia Sofia com o Império Otomano, o sultão do Islã. Santa Sofia com Constantino, que sonhou com a cruz, pegou o terreno que era um templo pagão, construiu a igreja de Santa Sofia, colocou a cruz na torre da igreja, porque disse que sonhou com a cruz, e aí chamou os cristãos do mundo todo. Naquele tempo era cristão já, 325. Mas não desconsidere que os primeiros crentes da congregação primitiva eram judeus, Ihudim, os 12 apóstolos. Paulo também era hebreu, né, da tribo de Benjamim. Até Atos 18, eles eram a raiz. Eles que abriam a congregação e que ir lá pelo mundo. Mas quando Cláudio, o imperador romano, em Atos 18, expulsou os judeus, então essa igreja de Roma, congregação de Roma, fica apóstata, rebelde, e ela massacra, ela não aceita voltar à fé dos Ihudim. E aí agora o que eles dizem, Santo Padre, Santo Papa, Santa Roma, Cidade Santa é Roma. Mas nós temos agora 2 cidades com 7 colinas e não podemos ignorar o movimento que o imperador Constantino fez em Roma, na Europa, no Ocidente, para o Oriente. E esse Império Bizantino, romano, o Império Romano, ele vai durar até o ano 1400 e tanto. Os otomanos do Islã derrotam Roma lá, com o imperador Constantino IX. Né? Então caiu uma perna no ano 400 e tanto, com o imperador Rômulo, acho que era Rômulo IV, e a outra perna do Império Romano cai no ano 1400 e tanto, com Constantino IX. E a Roma papal, desde o ano 325, 382, o Papa Damaso, são 1700 anos, ela estava existindo dentro desses 2 impérios, do Império Romano, as 2 pernas do Ocidente, Europa, Roma, e do Oriente. Tanto que o Papa hoje tem o título de Sumo Pontífice. Né? E quando Roma caiu, na Europa, o Papa se declarou o Sumo Pontífice. Aí, considerando que a Roma Papal tem 1700 anos, então ela não pode ser o 7º império, que duraria pouco tempo. Não pode ser os Estados Unidos. E dentro do Império Americano, que vem depois do Império Britânico, né? Que já tem 250 anos, veio a Liga das Nações, a ONU, o BRICS. E o que é que vem depois? Só pode ser os 10 reis, que receberão poder por 1 hora, Apocalipse 17, e darão o seu poder, autoridade à besta, porque eles vão cumprir a palavra de Deus. Esse é o desígnio. Né? Depois da Liga das Nações, tudo dentro do Império Americano, que é a superpotência hoje. Né? Depois da ONU,
que hoje não tem força nenhuma, e o BRICS, que está querendo criar uma hegemonia, uma nova ordem mundial. Né? Não sei se é do BRICS que vai sair os 10 reis. Mas os 10 reis vêm, é profético, é profecia, ainda não veio, virão. E os 10 reis e a besta odiarão a grande prostituta. Tornarão ela desolada, vai tomar as riquezas da Igreja Católica, do Banco do Vaticano. Né? Tornarão ela nua, comerão suas carnes, aí as riquezas. A besta que vem com 10 reis vai tomar tudo. E ainda diz, queimará ela com fogo, né? A fumaça da queima de Roma. Né? E é até engraçado, porque muitos bispos de Roma, até a própria, eles alegam, até a própria Virgem Maria fala da destruição de Roma. Né? O terceiro segredo de Fátima, né? Um bispo de branco subindo uma colina com um monte de cadáver, e aí antes diz assim, uma cidade em ruínas. Né? Ou São Malaquias, dizendo, o último Papa vai se chamar Pedro Romano, e então a cidade das 7 colinas será destruída e o justo juiz virá. Né? E outras profecias, né, de La Salle. Estou falando que chega a ser interessante, embora eu me focalizo na Bíblia. É a Bíblia que diz que queimará essa cidade com chama. Então, antes de Lafayette, São Malaquias, Michel de Nostradamus também falou da destruição de Roma. E terceiro segredo de Fátima, a Bíblia já falava, gente. Não há nada novo aí em terceiro segredo de Fátima. Em Michel de Nostradamus, o poeta lá, francês, ou São Malaquias e tantos outros, a Bíblia já falava que a Roma vai ser queimada em chamas, vai ser destruída. Agora, William Marion Branham é que profetizou que a Rússia destruirá o Vaticano com bomba atômica. Né? E no momento da guerra da Ucrânia, 3 anos de guerra, a Rússia não consegue avançar muito para dentro da Ucrânia, mas também a OTAN não ataca a Rússia com soldados, porque tem medo de uma terceira guerra mundial e a extinção do planeta Terra, dos habitantes da Terra. Não viu o Donald Trump dizendo para o Zelensky, dentro da Casa Branca, você quer provocar a terceira guerra mundial, a destruição da humanidade? Você não tem carta na manga. Lutar com Vladimir Putin é terceira guerra mundial, lutar com os russos derrotou Napoleão Bonaparte, ele entrou na Rússia com mais de 600 mil homens, saiu com 18 mil, envergonhado, fracassado. A Rússia derrotou Adolf Hitler, foi o Exército Vermelho que entrou em Berlim, na Alemanha, antes dos Yankee, do tio Sam dos Estados Unidos. A Rússia derrotou Adolf Hitler. Trump diz, não se pode lutar com os russos. Não se pode, né? Pois a Bíblia diz em Daniel capítulo 11 que ele lutará com... O rei do sul lutará com ele. A Bíblia diz em Daniel 11:42 que o rei do norte virá contra ele com exércitos, soldados, cavaleiros, numerosos navios, vai fazer frente a ele. Quem é ele aí? A besta, que vem do Oriente Médio. E a Bíblia diz que ele vai entrar nas terras do rei do norte, atravessando como um redemoinho, as atravessará. A Bíblia diz que ele vai tomar Israel, a terra formosa, vai tomar o Egito, que tem mais de 112 milhões de habitantes, tudo muçulmano. A Irmandade Muçulmana Radical, pai do Hamas, pai da Jihad, pai do Daesh, pai do Estado Islâmico, pai dos terroristas. Né? A Irmandade Muçulmana no Egito vai cair na mão dele. Só assim ele vai controlar os jihadistas, a Jihad, a Guerra Santa, que o Islã quer provocar. Né? Ninguém enfrenta a Rússia, disse Donald Trump, pois o anti-Mashiach, a besta, vai enfrentar. Os Estados Unidos têm medo. Mas vem um personagem aí que não terá medo da Rússia, não. Quem será?
Esse personagem, acho que a Rússia é o maior país do mundo. Quem será? A Bíblia diz em Daniel 7, Daniel 8, 9, que vem do norte de Israel. Crescerá para o ocidente, crescerá para o sul, é o Egito, e crescerá e tomará a terra gloriosa, formosa de Israel, vai invadir Israel. Então não é um país super grande, porque o que temos ao norte de Israel? O Líbano, a Síria, e antes da Rússia, Líbano e Síria, quem está ao norte de Israel? Turquia, do Recep Tayyip Erdogan, o grande jogador, né? Que está sendo chamado à cena. Está na Europa, está ali também no Oriente Médio, né? Istambul, cidade das 7 colinas com 7 mesquitas, é Turquia. O grande jogador está aí, o Erdogan, que na OTAN é o segundo maior exército depois dos Estados Unidos da América do Norte. Então ele não é pouca coisa, não. Joga no Oriente, joga na Europa, joga com a Rússia, não se submete à Rússia, embora a Turquia é desse tamanhozinho, mas a Turquia tem a passagem do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo, está criando até um canal, né? O Mar Mediterrâneo que vai para Israel. Para ir para Israel tem que passar pela Turquia, né? Putin pegou a Crimeia, o Donbass, Lugansk, Zaporícia, já tem a usina atômica de Chernobyl em Zaporícia na sua mão, mas ele não tomou toda a Ucrânia ainda não. E para ir para Israel ele teria que ter autorização, liberação do Erdogan para passar do Mar Negro para o Mar... Tem uma estreita ali, o Erdogan está fazendo um canal, como tem o canal de Suez, que vai do Mar Vermelho até o Mediterrâneo, Israel, e dali vai para a Europa. Ele está já construindo um canal ali da Turquia para o Mediterrâneo, e tem um estreito ali entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo que pertence à Turquia, né? E é um jogador, a Turquia hoje é um jogador que não se submete a ninguém, não. Até porque a Bíblia fala em Apocalipse 2,13 que o trono de Satanás é na Turquia, não é em Roma, não é no Vaticano, não é em Washington, Casa Branca, não é no Palácio Elísio, na França, do Emmanuel Macron, não é em Londres, no Reino Unido. O trono do Satanás, Apocalipse 2,13 diz que está na Turquia. Pérgamo, eu sei onde habita, disse Yahushua Mashiach. Onde está o trono de Satanás, onde minha fiel testemunha Antipas morreu aí. Então, onde é o trono do dragão? E o dragão dará o seu trono à besta por 42 meses, mas antes, Mihael, o arcanjo, tem que derrubar o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, que acusa os irmãos de dia e de noite das regiões celestiais. Ele tem que ser jogado na terra, Apocalipse 12, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a voz, está furioso, tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo, ou seja, só vai restar 42 meses. É nesse período, haverá uma guerra no céu, primeiro. Veja o tanto de evento que tem que acontecer, gente. Haverá uma batalha no céu, Mihael, você fala Micael, Michael, Miguel, mas é Mihael no hebraico. Mihael e seus anjos vão lutar contra Satanás, o dragão, a antiga serpente. Porque hoje ainda o sangue de Yahushua Mashiach purifica de todo pecado se andarmos na luz e temos comunhão uns com os outros. E é a primeira carta de Ronã 1,7. Se pecarmos, temos um advogado perante o Pai. É o mediador, Yahushua Mashiach. Mas vem a hora em que esse sangue de Yahushua Mashiach, que purifica pecado, em que o trono da graça, o altar do propiciatório vai ter fumaça. O juízo vai começar. Não vai haver mais mediação. Não vai haver mais intercessão. Não vai haver mais o trono da graça, encerra a graça, grande tribulação na terra. Então o diabo vem com tudo, né? Porque vai acabar a salvação para os gentios, para as nações. Vai terminar 7 eras. É claro que isso é com o arrebatamento, porque é o dragão caindo na terra e no mar. Apocalipse 12, Mihael derrubando ele. E os eleitos, os predestinados, a noiva da palavra subindo
no céu, igual uma gangorra, né? Um desce e o outro sobe, né? Os santos, os kadoshas subirão. Arrependei-vos. Ao Bereshit, o Gênesis, né? O começo, Atos 2, 38, dia de Pentecoste, 40 dias após a ressurreição, esteve na terra, apareceu 11 vezes, mais 10 dias, né? Depois que ele subiu ao céu, deu 50, o Pentecoste. Nas 7 eras da igreja, que William Branham pregou, 7 vezes 7, 49. 49 dias. Ficou faltando um dia para fechar os 50. Os 50 é o dia de Pentecoste. Levítico e William Branham pregou na mensagem Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terrenal, o 8º dia. Há um 8º dia, há uma santa convocação. Mas esse 8º dia está dentro das eras. Dentro da 7ª era de Laodiceia. Tem que estar aqui agora. É o de volta à palavra original. É o dia de voltar à palavra original. A santa convocação. A semana tem 7 dias, eu concordo. As 7 eras, 7 vezes 7, 49, eu concordo. Mas e o 8º dia? Que o irmão Branham disse que viria. Número 8 é a eternidade. Número 8 é o arrebatamento. Número 8 é a santa convocação. Número 8 e o 8º dia. Ele está aqui agora. A santa convocação, te chamando para ser um kadosh. Hebreus 12, 14. Sem santificação ninguém verá Adon, o Senhor, Adonai, Senhor nosso. Então, terás que usar vestido, homem, túnica. O preço é alto agora, quem vai usar túnica? Terá que usar túnica, mulher. Largar sua saia, suas camisetas, suas blusas provocativas que projeta seio, nádega colada no corpo igual linguiça calabresa e toscana. Às vezes provoca mais adultério do que uma mulher de fio dental, biquíni, maiô na praia, no clube. Terás que botar fogo nisso, nessas roupas sumárias, trapos. Isso não presta. E aí também vai short, bermuda, camiseta, regata dos homens. Ou seja, o que não presta para você, você não pode dar para os outros. E quem vai usar vestido? Tem um pregador de vestido, túnica, pregando em Goiânia, né? As pessoas olham, quem é esse homem de vestido? Se engana, se você que acha que sou eu, tenho que usar vestido, túnica. Se você quiser ir para o céu, para a glória, para o paraíso, você vai ter que usar homem. O preço é mais alto. Nesse 8º dia, o grito da meia-noite. A Bíblia diz que só 5 virgens sábias quiseram entrar. Para as bodas do Cordeiro, o preço é tão alto. A túnica é alto preço, você diz. Mas se é para ser kadosh, qual o problema de usar túnica no ônibus, na rua? Qual o problema nas lojas? Não é para ser um kadosh? E o Yeshua Mashiach não é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13, 8. A Bíblia não diz em Atos, eu estou pregando aqui, Atos 2, 38, arrependei-vos cada um de vós, é mudar o pensamento. Ô pregador, mas usar um homem, usar um vestido, vou me chamar de mulher, pouco importa. Se por causa do meu nome, por causa de mim, da minha palavra, e ele disse, na viagem não leveis 2 túnicas. E a Bíblia diz que sua túnica não tinha costura e lançaram sorte, ou seja, rasgaram os seus vestidos. E ele disse, felizes, bem-aventurados sois vós se por minha causa blasfemarem, caluniarem, mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Sejais felizes, ora se Yeshua Mashiach usava vestido e túnica, qual o problema de você, católico, usar?
De você, protestante, batista, metodista, luterano, presbiteriano, episcopal, anglicano, usar. Qual o problema de você, da Assembleia de Deus, CCB, quadrangular, os pentecostais aí, usar vestido? O homem, estou falando do homem, que a mulher já deveria usar, né? Qual o problema? Se Yehoshua Mashiach, o Salvador, o mediador entre o único Deus e Pai, Jeová, e a humanidade, os homens e mulheres, usava vestido e ainda usava túnica. Qual o problema de você usar Deuteropentecostal da IPDA, Deus é Amor, Casa da Bênção, Brasil para Cristo? Se Yehoshua Mashiach usava vestido e túnica. Qual o problema de você, neopentecostal? Aí tem 50 mil igrejas neopentecostal no Brasil. Acho que registrada, não tem só universal. Mundial, internacional, Sara Nossa Terra, Renascer, Videira, Luz para os Povos. Não. Passa numa rua. Você não dá conta nem de anotar o tanto de nomes, placas de igreja, templos. São 50 mil. Ora, se Yehoshua Mashiach usava vestido e túnica, qual o problema dos neopentecostal usar hoje? Os verdadeiros, não deve sair, eles não verão problema nenhum, porque põe em mente que sem santificação ninguém verá o Senhor Adonai. Põe na sua mente, na era de Sardes, Apocalipse 3, é dito que venceu lhe darei vestes, vestido branco. Põe em mente, na sua mente, que em Atos 20, Paulo diz, eu nunca cobicei vestido de ninguém. E Paulo usava vestido, túnica. Era a sua vestimenta. A roupa da Bíblia é túnica. Ela está de volta. Ô, mas vão me chamar de mulher, de gay. Vai me chamar disso, daquilo outro. Olha, que entre num ouvido seu e sai no outro ouvido. O importante é praticar as palavras de Deus. Se você me chama de Adonai, Senhor, Senhor meu, se você diz que me ama, por que não obedece os meus mandamentos? Falou Yehoshua Mashiach. Por que não obedece a minha palavra? Parar de pagar dízimo. Vou entrar nisso aqui agora. Usar o véu em público, mulher, cobrindo sua cabeça. Não mostrar seus cabelos para ninguém. Mas hoje as mulheres querem pintar o cabelo branco para ficar charmosa, bonitona. Para os homens ficar cobiçando dentro do ônibus, na rua. É tanto produto cosmético, né, para atingir. Não é só a mulher que quer pintar, não. O homem também quer pintar. Pastores aí de 60, 70 anos com cabelo preto. Quer casar de novo? É pastor? É pastor de igreja. Por isso que você pinta seu cabelo. Pois Salomão falou em provérbio, tanto para o homem como para a mulher, que é coroa de honra. A mulher tem cabelos grisalhos brancos, o homem tem cabelos grisalhos brancos. E a mulher ainda tem que cobrir com véu em público, no ônibus, no centro da cidade, no supermercado, sua cabeça, seu cabelo, como Rebeca em Bereshit, Gênesis 26, quando ela vê Isaac, ela cobre-se com o véu. Coríntios 11, agora eu vou pregar certo, não vou errar dessa vez não. Se a mulher não se cobre com véu, mande ela cortar o cabelo. E se cortar o cabelo e rapar a cabeça, é vergonhoso, que cubra com véu. É o versículo 4, 3 e 4, o 10 diz assim, é sinal dos anjos, a mulher cobrir a cabeça com véu, e mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido. A aliança é o que mostra que ela é casada. Hoje é o véu na cabeça. Não é uma aliança no dedo, Saturno, o anel de Saturno, né? Os anéis de Saturno, a mulher está igual Saturno, né? É uma aliança nesse dedo, Saturno, o regente da humanidade. Você não vê a revista The Comics, ela começa com Saturno em 2025, ela vai mostrando um monte de episódio, e ela acerta, né, os prognósticos dela, e ela vai terminar com Saturno. Eu falei que eu tive um sonho com Saturno, por último, né? Primeiro eu vi um homem sair de trás de uma nuvem, depois 4 grandes anjos, eles estenderam as mãos e anjos saíam como um pingo de chuva, assim, aos milhões,
e alguém disse é o arrebatamento. E por último eu vi Saturno, os anéis de Saturno. Saturno! Larga Saturno, homem e mulher! Tira essa aliança do dedo, mulher! Põe um véu! Deixa de ser regida por Saturno! É hora de colocar o véu sobre sua cabeça. É o que mostra que estás casada. Mas é claro que para uma mulher colocar o véu, ela tem que ter sido casada virgem. Não pode ter sido nenhum outro homem. E o homem, com matrimônio, casado, ele tem que ser puro. Não pode ter feito sexo com nenhuma outra mulher. Do contrário, é união ilegítima. Casamento errado. Aí tem que descasar para vir a palavra original, porque você está em adultério. Mas eu tenho filhos. Você está em adultério, mulher. Fornicação, você está em adultério, homem, fornicação. Mas eu tenho filhos. Esdras descasou judeus que casaram com mulheres das nações e já tinham filhos. Pouco importava para Esdras. O que importava era obedecer essa mitzvah, mandamento da lei de Moshe. E os gentios têm um mandamento dado em Jerusalém. Jerusalém, em Atos 15, 29, não saiu de Roma. De Roma não sai coisa boa de Roma, mas de Jerusalém sai. Iacove, que você chama de Tiago, junto com eram os 12 apóstolos, e lá estava Barnabé, estava o apóstolo Paulo, ele toma 4 decisões. Lê Atos capítulo 15, versículo 29. Os gentios não podem comer sangue, carne de animal que morreu sufocado, nem comida oferecida a ídolos. Vai comer, você estará pecando. E a quarta e última coisa, Iacove, isso é de Jerusalém, saiu esse mandamento: abster-se das uniões ilegítimas, casamentos errados. Tem linguagem da Bíblia que diz assim: abster da prostituição. Tem linguagem da Bíblia que diz assim: abster-se das relações sexuais ilegítimas. Mas é uniões ilegítimas. Porque se uma mulher perdeu a virgindade, esse homem não deve fazer sexo com ela, não. Da mesma maneira, uma mulher virgem, sabendo que esse homem já fez sexo com outras mulheres, ela não deve perder a virgindade com esse homem, não. Porque matrimônio é mulher virgem e homem puro. Honroso entre todos vós seja o matrimônio, o leito conjugal sem mancha. Os adúlteros e fornicários, que é a prostituição fora do casamento, Deus os julgará. O julgamento está vindo para adúlteros e fornicários. Então é uma coisa séria. A sã doutrina é séria. Eu não estou proibindo casamento. E Paulo fala que os falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres, nos últimos dias viriam proibindo manjares, alimentos que o Criador criou para que com ação de graça você pudesse tomar, se alimentar, e também viria proibindo o casamento. Eu não estou proibindo casamento. Eu estou dizendo que casamento, matrimônio, que deve ser respeitoso, honrado, é mulher virgem casando com homem puro. Isso aí que as igrejas fizeram, autorizando divórcio, os enrolados, rabichados, amicados, amancebado, mulher tem 10 homens que aceita Jesus, vai para uma igreja, zerou, e ainda tem uma penca de filhos. Aí escolhe um fielzinho lá da igreja, o pastor faz o casamento. Eu não faria, eu não posso fazer isso, está errado. E Yehoshua Mashiach disse em Marcos 10, 11, 12, se o homem, o marido, mandar a mulher embora casando com outra mulher, o segundo casamento, comete adultério contra a primeira, a sua esposa. Se a mulher, versículo 12 de Marcos 10, se a mulher mandar o marido embora casando com outro homem, comete adultério contra o seu marido. E que negócio é esse da mulher zerar? Está aí no mundão, na balada, no carnaval, nas pecuárias, nos rodeios, se deitando com um e com outro aí, de motel em motel, de balada em balada, de clube em clube. Aí vai para a igreja, vira virgem, Sai disso, larga isso aí tá errado, gente, não vira virgem não.
A virgindade, desde quando uma menina, uma moça adolescente tem, deve guardar para ter matrimônio. Não precisa ser católico, protestante, muçulmano, budista, evangélico, pentecostal, neopentecostal, deuteropentecostal, para saber que não pode perder a virgindade a não ser num santo matrimônio. Mas eu não sabia, eu estava no tempo da ignorância. Não vale. Essa sua opinião não vale. 1 Coríntios 7 diz que casamento é para virgens, viúvos e viúvas. Porque no versículo 10 Paulo diz: se a mulher se separar do marido, não te case de novo, e o marido não repudie sua mulher. Então nem o homem, o casamento é até que a morte separe. Nem o homem pode repudiar sua mulher. Pregador, sendo assim, está todo mundo perdido. Não. Se você tiver coragem, estou dizendo, usar o véu é um preço alto, porque as igrejas falharam, não pregam essa sã doutrina. Usar vestido, o homem, usar túnica, vestido, a mulher é um preço alto hoje. Descasar-se é outro preço alto. Agora, deixar de pagar dízimo, né? Os desigrejados já deixaram. Aí tem milhões de desigrejados que já não pagam dízimo. Vai ser até bom para o seu bolso, né? Quem sabe você querendo na doutrina que Paulo ensinou, porque Paulo nunca impôs mandamento de pagar dízimo para nós, as nações, você vai ter até dinheiro para ajudar os pobres. Eu também sou pobre ajudando pobres, necessitados. Em vez de dar para pastor, para a igreja, para a denominação, você vai ajudar a fazer como o Machia diz: dará com a mão direita e esconderá a esquerda. E não vai precisar tocar trombeta. E eu ajudei a família pobre ali, eu dei isso, eu dei aquilo outro. Não, você vai fazer em segredo. Que a forma de ajudar os necessitados é em segredo, é dar com a direita a esmola e esconder com a esquerda, não tocar trombeta, não dizer a ninguém, para que somente o vosso Pai Celestial que está no céu veja e vos recompense. Mas hoje a pessoa faz uma benfeitoria, um benefício para alguém, já quer botar no TikTok, no Quai, no YouTube, no Facebook. Hipocrisia! Se você der uma casa, um carro, uma cesta básica, um fogão, uma cama, um sofá, pagar a conta de alguém, faça em segredo. Não toque trombeta, senão você vai perder sua recompensa. Eu estou pregando sã doutrina. O que Paulo pregava, né? O que hoje o Machia pregava. Arrependei-vos, mude os seus pensamentos. Porque depois do arrependimento virá a conversão. Se você se arrepender, homem, mulher, direitinho, corretamente, aceitar as palavras de Deus, fazer morrer seus pensamentos, parar de se estribar nos seus próprios pensamentos, querendo colocar seus pensamentos para ser maior do que a Bíblia, do que está escrito na Bíblia. Se você morrer, não é fundir suas ideias, seus pensamentos com a Bíblia, não é morrer seus pensamentos. E deixar a Bíblia tomar conta, ser a palavra de Deus ser o guia, te guiar, ir na frente, você atrás. Não você ir na frente e a Bíblia atrás. A palavra de Deus ir na frente e você atrás. Aí então haverá a segunda coisa, porque depois do arrependimento tem que vir a conversão. A conversão. A conversão, o que mostra que um homem é convertido? É quando alguém bater na direita e você der à esquerda. É quando alguém pisar no seu pé e você não xingar ele. É quando alguém fizer um dano a você, lhe roubar, fazer o que for de ruim, e você não ir na justiça para não processar tal homem e tal mulher. É quando você for transformado em um cordeiro. Porque Machia ficou nu na cruz, despido, bateram, prego na mão, chicote, uma quarentena, 39 chicotadas menos 1, ossos de carneiro, bolinhas de chumbo, aquilo rasgava a carne. O salmista disse: meus ossos estão expostos, podem ser contemplados e vistos. Podem olhar para os meus ossos, rasgar a minha carne. Mas quando ele abriu a boca, ele disse: olha aí a conversão. O que vai acontecer se você se arrepender?
Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas você não aguenta um dano, um prejuízo. Você não aguenta alguém pegar seu dinheiro emprestado. Você não fica calado, você sai tocando trombeta para todo mundo. Fulano me deve, pegou dinheiro e não me pagou. Achando que falando para todo mundo, fulano vai pagar, você vai arrumar um problema. Você não suporta alguém fazer um mal para você, você já pensa em pagar com mal. Oh, ele fez mal para mim, ela fez mal para mim. Eu vou pagar com mal pior, vou pagar 10 vezes mais mal do que ele e ela fez para mim. Então você não é convertido. Porque quando vieram prender Yoshua Mashiach, o Kefa lá, que se chama de Pedro, não era convertido, não. Ele cortou a orelha do soldado lá, Malco, né? Mashiach teve que colocar a orelha no lugar, mas depois ele se converteu. Ele se converteu, ele já aceitava ser até corrigido, se errasse. Não vê lá em Antioquia, ele comendo com os gentios, quando chegou os de Jerusalém da parte de Tiago, se chama Pedro, mas Kefa, se levantou da mesa e Paulo censurou ele. Diz que até o Barnabé caiu nessa dissimulação do que se chama Pedro, mas Kefa, né? O que tinha a chave do reino dos céus. Depois ele foi falar de Paulo no capítulo 13, acho que é o 13, 14 da segunda carta, diz: o nosso amado irmão Paulo recebeu grande sabedoria, escreveu pontos difíceis nas suas cartas, que os vacilantes, os ignorantes, torcem com as demais escrituras para a perdição deles. Ele já estava convertido. Um homem convertido, se ele e você for corrigir, ele aceita. Mesmo que ele tenha chaves do reino dos céus com ele, como esse que você chama de Pedro, mas não é Pedro, é Kefa. Um homem convertido, uma mulher convertida, se ela errar e tiver Roach HaKodesh, o Espírito de Deus, o Espírito Santo nele e nela, você não precisa mandar ele e ela corrigir, não. Ele vai cair em si, como Davi, o rei Davi, cortou o vestido, a orla do vestido do rei Saul, ungido por Samuel, e a Bíblia diz que doeu o coração de Davi. Então, quando você erra e tem Roach HaKodesh, dói o coração. Oh, mas Davi adulterou com mulher casada, Betseba, colocou Urias, o marido de Betseba, na frente de batalha, e ele morreu assassinado. Mas Davi disse que o coração dele doía, e ele falou ao Criador: não retire de mim o teu Espírito Santo. Acho que é o Salmo 51, o meu pecado está diante de mim, ó Deus. Eu sei o que eu fiz de errado. Não retires o teu Espírito Santo, Roach HaKodesh, de mim. Torna a dar a alegria da tua salvação ao teu servo. Então, filho e filha do Criador Jeová, quando erra, já não precisa ninguém mandar corrigir, o coração dói. E se o seu coração não dói diante da televisão, do futebol, das novelas, dos filmes mentirosos de Hollywood, dos filmes pornográficos, dos filmes com cena pornográfica, diante dos comediantes, dos humoristas, seu coração não dói. É porque o Espírito Santo, o Roach HaKodesh, não está aí dentro. Nem convertido você é. Homem e mulher, com a cara na novela, atolada na televisão, a boca de Satanás que vomita dentro dos lares. Agora é a internet, né? Satanás tem tantas bocas, a internet, a televisão, vomitando dentro das casas, dentro da mente humana. É uma privada, é um vaso sanitário do diabo. Televisão e internet poluindo. E você acha que é convertido. Você nem se arrependeu ainda. Arrependei-vos cada um de vós. Seja batizado em nome de Yoshua Mashiach para receber Roach HaKodesh, o Espírito Santo. E olha que depois que você se arrepender,
quando você colocar a sua vida tudo em ordem, limpar toda a sua vida, pagar suas contas, suas dívidas e acertar com todo mundo que você fez coisa ruim, má, acertar tudo, deixar tudo em ordem. Aí só depois disso, que isso mostra que você converteu, é que o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, vai descer para te selar até o dia da redenção. Efésios 4:30. Em quem vós estáis, depois de ouvidos o evangelho da salvação e tendo nele crido. Aí eu pergunto, crê no que eu estou a pregar? Crê que um homem tem que usar vestido, túnica? Crê que uma mulher tem que usar véu em público sobre sua cabeça? No ônibus? Crê que não há necessidade de pagar dízimo às nações, os gentios? Crê que o nome do Salvador que salva é Yehoshua, Yod-He, Vav? Tendo nele crido no Evangelho da Verdade, fosse selado com Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Agora deixa eu vir aqui para terminar, né? Porque o Papa dos Estados Unidos, ele já está trabalhando, né? Já recebeu o anel de Pedro, que Kefa mesmo não tinha anel, né? O apóstolo Shimon Kefa, lá de Israel, a quem Yehoshua Mashiach deu a ele a chave do reino dos céus. Ele não tinha anel. Esse aí tem. O Francisco, parece que o Francisco não usou o anel de ouro, não sei se foi de chumbo ou sei lá o que foi, de prata. Que o Francisco, o Mário Bergoglio da Argentina, ele veio diferente ele vem bem diferente dos papas anteriores, e o Leão XIV quer anel. Daqui a pouquinho o Leão XIV vai pedir a tiara, a coroa tríplice, né? Poder sobre os céus, terra e inferno, purgatório. Vai querer que coloque a coroa, porque já na posse dele, ele não veio como Francisco, só veio vestido de papa, veste branca. Esse já veio com cruz de ouro, aquelas roupas que o Joseph Hask usou, o Bento XVI. Esse vem com tudo, ele vai usar tudo que o Vaticano, mas ele veio com sapato preto. Diz que o sapato vermelho do Papa é feito aqui no Brasil. Ele não usou o sapato vermelho, por enquanto, não. Por enquanto não usou, não, mas vai usar tudo. Isso aí, tem muita gente pregando aí, é o 8º, é a besta, é o último Papa, nem sabe o que está pregando. Olha, 150 delegações de países estiveram no Vaticano domingo. Entre elas, é claro, o rei da Espanha, a rainha da Espanha, muitos reis e rainhas foram lá. Mas qual foi o mais principal que teve lá? O David Vance, vice-presidente dos Estados Unidos. Ele foi com o Marco Rubio, né? 2 católicos. É claro que o David Vance não ia perder a oportunidade. Até porque o Donald Trump não tem direito a um 3º mandato. É o último mandato do Donald Trump, né? Isso quer dizer que, se o governo do Trump for um sucesso, o candidato a presidente dos Estados Unidos na próxima eleição é o David Vance. E um Papa é vitalício, ninguém tira ele, não, só com a morte. Mas um presidente, a cada 4 anos, precisa concorrer. Precisa ir para a eleição. E é claro que o David Vance já está pensando na eleição de 2028, né? Já está pensando na eleição de 2028. Foi ao Vaticano beijar a mão do Papa, né? E agora está com o anel de Pedro. Eu estou dizendo, Shimon Kefa, lá de Israel, não tinha anel no dedo, não. Então, começou a trabalhar o Leão XIV. E ele é um Papa que vai formar, porque o Mambrano fala assim, eles formarão a imagem da besta em 19 de dezembro de 1954, há 70 anos. O Mambrano diz que haveria o concílio de igreja, a federação de igreja se reuniria e uniria. Tem pregador dos tabernáculos dizendo assim, eu não vi nenhuma federação de igreja unida e reunida, não. Críticos de William Branham vê o Papa dos Estados Unidos na casa, no Vaticano
e dizem, mas cadê a Federação Unida, Reunida de Igreja do Concílio? Eu não vi. É claro que você não viu e nem vai ver. Porque essa união é a união da marca da besta. Ela é espiritual. A marca da besta é um espírito. Lá em Bereshit, Gênesis, quando Caim matou Abel, Deus colocou a marca em Caim e foi um espírito. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo disse, por não amarem a verdade, não crerem na verdade, Deus lhes envia a operação do erro, um espírito, que não é o Espírito Santo, é o espírito do antimachia. As pessoas já estão com ele. Quando você fala de Jesus, quando o nome de Jesus está na sua boca, louva Jesus, canta Jesus, prega Jesus, jejum em nome de Jesus, paga oferta, dízimo em nome de Jesus. Isso aí é um espírito. O nome de Jesus é romano, é latim. Esse nome foi criado em 1524 com o pai da letra J. A letra J foi criada no ano 1524 por Jean Georges Tricino, pai da letra J. O Papa Leão X, Leão XIV, Leão X, agora acostuma com esse negócio de leão. Leão Magno, né? Tem a ver com Santo Agostinho, que William Branham disse que teve a oportunidade de receber o Espírito Santo e recusou. Aí ele vai escrever um edito lá que vai virar um decreto e vai matar 68 milhões de cristãos, protestantes. Como ele fala lá, Jesus trouxe, Jesus, latim, trouxe Paulo na marra, na força, cegando ele. A igreja madre também deve trazer os hereges, os apóstatas, os desviados na marra. Isso aí vai virar o sino do Tribunal da Santa Inquisição. Aí vai matar para valer, não? Tem a ver com Leão 1, Magno. Depois Leão 10, vem a letra J. Presta atenção. Santo Agostinho, acho que é Leão 1, Leão 10, a letra J. Agora vem o Leão 14. O que o Leão 14 trará? William Branham disse, eles formarão a imagem da besta quando o novo Papa dos Estados Unidos for colocado lá, de acordo com profecia. Quem é eles aí? Então, não é só a Roma, a igreja romana. Eles é plural. Então, o mundo todo, como os acordos de Abraão no Emirados Árabes, porque o Mambrana pregava sobre ecumenismo, mas hoje eu estou pregando além do ecumenismo que já ocorreu, reuniu e não souberam. Receberam a marca da besta e não souberam. Estão com a marca da besta na boca, na mente e não perceberam. É o nome de Jesus. Por recusarem a verdade e não terem amor à verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, Deus lhes envia a operação do erro. Vai lhes marcar com espíritos. Deus, Jeová, o Criador, Atos 5:32, 42, 5:32, ele dá Roach HaKodesh, o Espírito Santo, para aqueles que lhe obedecem. Mas se você não obedece a Deus, o Criador, ele vai te dar o Espírito que ele deu para Caim. O que ele deu para quem vivia nos dias de Lutero e recusou Lutero. Nos dias de Wesley, recusou Wesley. Nos dias de William Branham, recusou William Branham. William Branham disse que a marca da besta era a Trindade. Está aí na mensagem Ungidos dos Últimos Dias aí de 65, final do ministério e da vida de William Branham, que morreu há quase 60 anos atrás. A marca da besta é o batismo trinitário em nome do Pai, Filho e Espírito Santo e a doutrina da Trindade. Hoje eu prego, a marca da besta é o nome de Jesus. Porque a mensagem tem que avançar. A mensagem tem que avançar e avançou. E aí Deus dá o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. Atos 5:32, né? Porém, Deus dá o espírito do erro para quem não ama a verdade, não crê na verdade, é incrédulo. Pode ser religioso, evangélico, pentecostal, católico, espírita, budista, seja qual for a sua religião. Se não obedece à sã doutrina do apóstolo Paulo, o evangelho de Paulo, que disse em Gálatas 1:8, um anjo descendo do céu, e 1:9, ou nós mesmos, ou alguém pregar evangelho diferente do que já foi anunciado. Então, tem que repetir o que Paulo pregou.
Se pregar diferente é maldito, amaldiçoado, é anátema. Paulo nunca pregou Jesus. Paulo pregava Yahushua. O nome Jesus vem no ano 1524, com o Papa Leão X, a letra J, e Leão X enviou Jean-Georges Tricina, embaixador da Igreja Católica, linguístico e gramático para a Alemanha, ele que vai fazer a letra I virar J. O que o Leão XIV vai fazer? Eu não sei. Ele já começou a trabalhar. Mas William Brandt diz, eles, plural, formarão a imagem da besta. À medida que essa imagem da besta for sendo formada, porque o concílio reuniu e uniu no nome de Jesus e não perceberam, agora o que vem é a imagem da besta. Aí o Mombrana, eu queria entrar nisso aqui, o tempo, já preguei 1 hora e 5 minutos. A Mombrana fala que os verdadeiros reais crentes da Batista, Metodista, Peregrino da Santidade, Presbiteriano, vão sair e se juntar. Lá ele fala a verdadeira igreja, aqui eu falo Kenessian e Kehilá, congregação e comunidade. Formarão o corpo do Senhor Jesus Cristo, aqui eu prego o corpo de Adão e Yehoshua Mashiach. Serão cimentados no amor de Deus. E eu estou vendo aí pastores, o Joel Nistes aqui de Arara e muitos outros, estão confusos. Porque o irmão Branham diz que vai se juntar crentes da Batista, da Metodista, vai se juntar os verdadeiros e reais crentes, e eles estão pregando. Como é que vai ficar nós da mensagem do irmão Branham? Nós, os crentes da mensagem? Porque nós somos muito divididos, muitos grupos. O Joel foi bonzinho. Joel Nistes de Arara, pastor Joel. Falou de 5 grupos, 3, 4, 5 grupos. Mas tem milhares de grupos. Tem cidade que tem 10 tabernáculos. Olha em Brasília aí, o Adalto Mateus Vitória aí do Pedregal pregando, mas aí o César Augusto em Brasília já tem um tabernáculo grande. Um não conversa com o outro, não almoça com o outro, não toma lanche com o outro, um não visita o outro. Se um morrer, o outro não manda nenhuma coroa de flores no funeral do outro pastor do tabernáculo. E não tem só o César e o Adalto aí, não. Tem o João Pereira, cada um pregando. Um prega Nuvem, outro prega, o Adalto prega Joaquim Gonçalves. A pregação do Adalto ele não prega a mensagem do irmão Branham, ele prega Joaquim Gonçalves. Um homem que a televisão e a internet mostrou os abusos sexuais, escândalo, e aí eles foram dar rosa branca para o Joaquim Gonçalves. Então continua pregando Joaquim Gonçalves. E o que o César prega? O César também não prega o William Branham. Irmão Branham nunca fez caravana para Jerusalém. César faz. Os pacotão, ele é o dono das caravanas. Dá um dinheiro, uma grana violenta. César prega ele mesmo. Quem não prega Joaquim, está pregando a si mesmo, projetando a si mesmo. Porque todo pastor do tabernáculo é nicolaíta e eles não vão mudar. Eu disse que vocês receberam o último aviso. Ou vocês acabam com a divisão, ou vocês vão para dentro da imagem da besta. O irmão Branham já avisou. Os tabernáculos serão fechados. Então espero mais um pouquinho. Vocês vão ver se vocês vão entrar dentro ou não. O Joel pregou que a divisão vai acabar, usando a mensagem do irmão Branham, vai haver uma enchente, uma tempestade, e a água vai subir a cerca, e os patos da cerca do lado de lá, separados da cerca do lado de cá, vão se juntar. Tem nada a ver não, Joel Nistes. Quando o dilúvio veio, a tempestade veio, Noé, mais os 7, os 8 já estavam dentro da arca. Já estavam unidos. Estavam unidos quando construía a arca. Quem estava dividido é quem não cria em Noé. Então, você reconhece a divisão e diz que a tempestade vai vir e a água vai subir, e os patinhos do Sebastião Machado, Jair Flores, do Luiz Mendes, os patinhos do Joaquim Gonçalves, que já morreu, do Adalto, os patinhos do César Augusto, os patinhos do Júlio César de Joinville, os patinhos do Febrônio do Febrônio em Chapecó, Santa Catarina. Os patinhos desse, os patinhos do Vanderlei Vilaça, do Weber, Belo Horizonte e Rio de Janeiro vão se unir. Você não enxerga que já estava unido na construção da arca. Quando a enchente veio,
Não precisou derrubar nenhuma cerca do profeta Noé, não. Noé não era da divisão. Eu tenho pregado aqui e respondido. As pessoas perguntam, você é o profeta depois de William Branham? Eu não sou profeta. Eu não estou buscando ser profeta. Quem você é? André Luiz, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu tenho dito, eu só sei de uma coisa. Eu estou fora da divisão. Dos ismos. Dos tabernáculos. Eu já saí em 2012. Quase 10 anos antes do pastor Joaquim morrer aqui em Goiânia de Covid. Eu já tinha saído, ó. Saí por conta própria, procurando outro profeta. Depois de William Branham. Oh, mas você foi crer no Cacu. Sim, eu achei que o Cacu era profeta. Né? Eu achei que era. Ele deu um nó cego na minha mente. Gastou 10 anos. Durou 10 anos para Deus desatar esse nó cego. Para Deus desatar esse nó cego, eu tive que mostrar para o Cacu que o William Branham cortou 122, 123 parágrafos do sétimo selo, do 361 ao 261, do 261 ao 373, 77. E o Cacu disse, não me venha distrair, apóstolo André Lima, com folhetos de Brana. Se isso aí é um problema, é problema do tabernáculo lá, para nós não. O Cacu está dizendo que ele não crê em William Branham, e não crê mesmo. Porque em Cacu 119, o Cacu disse assim, e se um dia vier um papa americano, como William Branham disse, um papa dos Estados Unidos, que poder esse papa terá frente ao império dos Estados Unidos da América? Nenhum país sobre a face da terra poderia igualar o poder dos Estados Unidos. O Cacu está errado. O Cacu não entende de profecia. Ele está achando que o Papa dos Estados Unidos, americano, quando viesse, ia criar um novo exército para fazer frente ao exército dos Estados Unidos, embora o Leão XIV guie 1 bilhão e 400 milhões de católicos na Terra. Não, Cacu Felipe. Cacuístas do Brasil e do mundo. Eu andei em 10 países fazendo serviço para o Cacu, presta atenção. O Cacu não entende de profecia. William Branham disse que o Papa dos Estados Unidos não viria para criar um exército bélico com bombas nucleares. Ele viria, e junto com ele outros, para criar a imagem da besta cacuísta. Cacu vos engana. Cacu não é profeta. Como a profecia de William Branham se cumpriu, se levantou um Papa dos Estados Unidos, é melhor vocês prestarem atenção no que o irmão Branham falou e tirar os olhos do Cacu. Ele está vos distraindo. Mas Cacu está fazendo milagre, alguém diz, e cura. Cacu está morto, gente. Cacu casou com 7 mulheres, não tem condição nem de ser pregador. Ele está com esse negócio de cura aí para tentar ir mais adiante, para vocês continuar pagando dízimo, contribuição. Acho que lá ele tem 7 ou 8 maneiras de arrancar dinheiro do povo. É uma tática do Cacu, tire os olhos dele. Eu estava certo quando eu mostrei que o irmão Branham cortou do 7º selo, do 261 ao 373, 77. Veja que agora a profecia do Papa americano se cumpriu, então eu estou certo. Também eu acredito que eu estou certo quando William Branham diz uma coisa e Paulo diz outra, e estou voltando para a Bíblia, a palavra original. Porque o irmão Branham diz que isso iria acontecer. 43, referência, Espírito de Verdade, 18 de janeiro de 1963. Se levantará alguém depois de mim e levará a mensagem adiante. E ele vai ser uma pessoa estranha, mas ele vai se levantar. Primeiro vai continuar a mensagem. Depois a irmã Bruna fala o super sinal Fênix Soutgarden, acho que é Califórnia, 62, acho que 24 de junho. O irmão Bruna fala que vai se levantar um profeta que vai pregar a palavra original. Você pensa que eu sou duro porque eu prego contra o corno de cabelo e contra as organizações? Espere que esse profeta que vai pregar a palavra original se levante. Espere você ter contato com ele. Ele
vai restaurar tudo. O que a lagarta, o pulgão, o gafanhoto, a aruga comeu. Vai ser uma mensagem que avança. Então, a Brana fala que o que vem depois dele se levantará um homem depois de mim, continuará a mensagem. E você fica com ele enquanto for escritura. Se ele estiver pregando Bíblia, ainda que não é o que as fitas de uma Brana diz, as fitas dizem, mas é o que a Bíblia diz, é o que a escritura diz, fica com ele. Ô André Luiz, é você? Eu já disse, eu não sou nada. Eu só sou um pregadorzinho pregando aqui agora. Mas eu quero arrancar de você, André Luiz. Quero arrancar a declaração se você é profeta ou não é profeta. Você vai ouvir de mim que eu não sou nada. Eu não sou ninguém. O irmão Branham diz que um verdadeiro profeta nunca se proclama profeta. Ele vem e prega. Como em Yehoanã, você fala João Batista. Yehoanã o Batista. És Elias, não sou. És Machia, não sou. És Jeremias, não sou. Por que batiza? Se não és o Machia. Porque no meio de vós tem um aí que vai vir depois de mim. Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Mas, já que você não declara que é profeta, Elias, Eliahu, Jeremias e Irmial, ou Machia, o que dizes de tu mesmo? André Luiz, o que você diz de você mesmo, André Luiz, mensageiro André Luiz? O que eu digo de mim mesmo? O que eu digo de mim mesmo é que em 25 de novembro de 1960, em Shreveport, Louisiana, William Branham estava num culto e houve lá uma língua estranha e uma língua interpretada. Uma irmã e um irmão. E aquela profecia disse que na hora da meia-noite no Brasil, para o Brasil, os sermões do Senhor estariam aqui nessa nação. Como as águas cobrem os mares, a glória de Deus estará no Brasil. E esses sermões, essa pregação, iria vibrar e revibrar o país inteiro, a nação do Brasil inteira. Isso aí eu posso dizer. Que eu não sou nada mesmo, não. Eu sou pó da terra. Se o rapto não vier, tu és pó, o pó tornará. Eu vou dizer o que a Bíblia diz, mas eu estava certo em mostrar o corte que o William Branham fez, e aí derrubou o cacu, fez o cacu virar areia movediça. Eu já disse que eu preguei os 7 trovões e saltei, eu não expliquei essa parte que o William Branham cortou, que é a base do cacu, que o cacu disse, o que eu vou fazer agora? Um próprio apóstolo meu atacando meus fundamentos. Lá o cacu dizia, língua desconhecida, tenda, pessoa maior do que o William Branham, você atacou meus fundamentos. O que eu vou responder para os branhamistas quando vier? O que eu vou responder, o que o cacu vai responder, eu não sei. Eu sei que o cacu mandou eu sair da mensagem dele e sair. E agora eu estou vendo a profecia de William Branham se cumprindo. Olha, quando eu era pastor do Tabernáculo da Fé, eu fui para Sergipe em 98. Só saí de lá em 2018. 20 anos em Sergipe. Eu não sei se foi no ano 2000 ou 1999, eu assumi um tabernáculo lá inacabado, um templo, e eu tentei terminar ele, cobri, botei cerâmica, fui terminando. Fui fazendo as coisas, depois o dono lá desse imóvel, que tinha ido no cartório e passado para o meu nome, eu me tornei o proprietário, com assinatura e reconhecimento de firma, um contrato de compra e venda. Ele botou um valor lá que eu não paguei. Mas disse que eu paguei X, né? Mas ele me deu o contrato que ele queria que eu cuidasse daquilo, né? Me tornei o dono daquilo. Depois, quando ele soube dos escândalos do pastor Joaquim Gonçalves aqui de Goiânia, ele me abandonou e levou todo mundo. Só ficou, naquele tempo lá, uma irmã do tabernáculo comigo, né? O resto ele levou todo mundo. Depois ele foi na prefeitura da Barra dos Coqueiros, em Aracaju, e pediu um favor ao vice-prefeito, que era advogado, e aí eu recebi um processo de reintegração de posse.
Conversei com um advogado, mas não contratei. Ele disse, ó, vamos ganhar na primeira audiência porque ele reconheceu firme, ele e a mulher dele, e tornou você o proprietário. Eu disse, doutor Lima, mas eu não quero ganhar, eu quero perder, eu quero me livrar desse imóvel. Não? Eu não pego causa para perder, eu só pego para ganhar. Aí ele me fez entrar em contato com o advogado, eu fui lá, entreguei a chave, o documento do imóvel, aluguei uma casa e fui com minhas 4 crianças e minha esposa morar nessa casa de aluguel. Né? Mas antes de eu fazer isso, e eu vi esse problema, eu chamei ele querendo acabar com a divisão. Já que ele estava com o pastor Nelson Gomes da Baixada Santista, e ele já morreu, o pastor Nelson também já morreu. Ele disse assim, não é bom, uma ilha de 30 mil habitantes, eu acho que tinha 30 mil, 10 mil, nós dois tabernáculos aqui brigando, a Mãe Branca me ensinou isso. Eu quero acabar com essa briga. Eu falei, me dá o valor do terreno que eu lhe pago. Ou então você me ressasse o que eu gastei no imóvel. Aí pronto, mas ele disse que ia ressarcir, no final das contas ele não ressarciu, chegou o processo. E é claro, se o terreno é dele, embora eu tinha um documento com terreno no meu nome, no Brasil, se você constrói em cima do terreno dos outros, o que você fez lá fica pro dono do terreno. Então não adiantava eu lutar por aquilo. Eu nem tinha noção disso, hoje eu tenho. Né? Se você fizer algo no terreno dos outros, vai ficar para os outros. Se genro vai construir no terreno da sua sogra. Quando eu casei em 1992, eu construí uma meia casa no terreno da minha sogra, morei 11 meses. Não combinei com a minha sogra. Mas também não fui ruim com ela. Eu dei a chave e disse, minha sogra, estou indo embora, esse barracão é da senhora. Eram as minhas economias de um acerto que eu tinha trabalhado numa empresa de carteira assinada. Gastei tudo lá, ficou com a minha sogra. Dei para ela agir mal, agir certo. Porque depois só recebi em dobro. A gente nunca perde em fazer o bem, lança o teu pão sobre as águas, no tempo determinado próprio, voltará a você. Eu devolvi, mesmo sem noção, entreguei para eles, mas antes de entregar, ainda estava na briga, mas eu não queria brigar. Tanto que eu devolvi tudo lá. Documento, chave, o advogado deles lá, Schwarzenberg, aí em Aracaju. Né? Mas eu tive um sonho numa noite. E eu fiz o sonho, não sei se era sonho ou visão noturna. Eu fiz o que eu sonhei, fui fazer do jeitinho que eu sonhei. No sonho eu dizia assim, assim diz o Senhor, isso cairá e ruirá. No sonho eu ficava repetindo isso para esse cidadão, senhor do tabernáculo. E ele morava no fundo. O que eu fiz? Gravei uma fita, gravei esse dizer, assim diz o Senhor, isso cairá e ruirá. Assim diz o Senhor, isso cairá e ruirá. E deixei rodando uma caixa de som. É claro que ela ouviu. E caiu? Claro que caiu. E ruiu? Claro que ruiu, porque eu agi certo. Fui no fórum diante da juíza, a juíza disse, ó, sou André Luiz, não tem processo mais contra o senhor não, o advogado extinguiu o processo, porque eu tinha devolvido a chave e o documento. Ou seja, eu acabei com a briga, né? Eu até sonhei, já que ele era meu vizinho, eu até sonhei que a parede da casa do fundo caiu. Ou seja, ele estava dizendo que eu não estava mais brigando com ele que podia brigar comigo. Ele estava dizendo que eu já não tinha mais parede, divisão com ele, briga, rixa com ele. Se ele quisesse brigar comigo, aí era da parte dele, mas eu fiz o certo. É isso que os tabernáculos deveriam fazer antes da imagem da bênção vir. Porque está vindo, vocês deveriam derrubar a divisão. E como que vocês vão derrubar? Se o pastor do tabernáculo recebe dízimo, todo dízimo, William Branham disse, é salário do pastor, está errado. Paulo trabalhava de dia e de noite, para não ser pesado aos irmãos. 2 Tessalonicenses 3, se o irmão não trabalha aqui, ele não come. Corte a comunicação com ele. Então, aonde que vivia de dízimo? Aonde que vivia de dízimo? Paulo diz em Hebreus 7, aí não é para os gentios, é para os hebreus.
7:5, que os levitas, os da tribo de Levi, instituem e recebem dízimo. E nós, os gentios, vamos trabalhar, suar. Eu trabalho cortando cabelo. Vamos trabalhar, gente. Eu não quero trabalhar. Então fica aí recebendo dízimo. Quando os tabernáculos fechar, você for para Mar da Besta, grande tribulação, aí lá você para de receber dízimo. Pastor Adalto, pastor Luiz Mendes, pastor Sebastião Machado, pastor Jonas Pimentel, pastor Adil, pastor Júlio César, Vanderlei Vilaça, pastor Weber Cordeiro. Vai! Eu estou dando um recado. Porque dentro do tabernáculo, assim diz o Senhor, isso cairá e ruirá. Ou seja, eu aprendi a derrubar a parede, lá na Barra dos Coqueiros. É claro que eu sofri. Fiquei sozinho, graças ao Criador, consegui uma banca no Ceasa de Aracaju. Não dava para viver de pregação, fui vender raízes, macaxeira, batata doce, inhame, frutas. E consegui sobreviver ali em Aracaju e evangelizar, porque eu gosto de evangelizar, gente. Gosto de pregar. Não estou aqui pregando em Goiânia, porque eu gosto. E gosto mais ainda quando não recebo nada assim de dinheiro. Estou fazendo por amor. Eu simplesmente estou fazendo por amor. Então, derrubar a parede é isso, é voltar à palavra original. Vamos voltar? Eu acho que não, porque tem pastor que ganha 50, 100 mil reais por mês aí nos tabernáculos. Acho difícil, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Do que adianta você ganhar o mundo todo, pastor no tabernáculo, e perder a sua alma com a doutrina errada? Mambrano era homem de Deus, mas nem tudo que Mambrano ensinou era a palavra original. E Mambrano disse, fica com ele. O homem que vem depois de mim, o Mambrano dizendo, se for escritura. Diga-me se eu não estou pregando as escrituras. Mas você é louco, você teve com o Cacu. Eu não matei ninguém não, gente. Se Shaul, que autorizou a morte de Estevão, sendo fariseu, judaizante no judaísmo, e Yoshua falou com ele, eu que não matei ninguém, não assassinei ninguém. Só fui jogado no meio da confusão, batista, Assembleia de Deus, Tabernáculo da Fé e Cacuíça, nasci no meio dessa confusão e venho saindo de igreja em igreja, caminhando de igreja em igreja. Aprendi muito, muitas experiências ruins, amargosas, horríveis, estive dentro de tabernáculo, somente de tabernáculo e cacuísmo, mas aprendi. Deus deixou eu atravessar isso. Aprendi demais da conta, né? A experiência tão ruim, né? Que não é nem conveniente dizer aqui. Mas aprendi, né? Estou do lado de cá, fora do cacuísmo, fora do branamismo, fora da Assembleia de Deus, fora da Batista, fora da Católica. Estou pregando para vocês antes da Mar da Besta vir, derrube as paredes. Não é casa de cerca, não, é parede mesmo, parede do tabernáculo, disso, tabernáculo daquilo outro, ismo, divisão, e o Mambrano disse que viria. No 7º selo, o Mambrano diz, não forme ismo, mas formaram. E aí virou religião de segunda mão, não tem vida, não tem salvação. Memória que aqui em Goiânia, está cheio de divisão nos tabernáculos, não para de dividir. 59 anos após a morte de William Branham, não para de dividir. É os ismos, é as disputas. Quando um pastor adultera, se ele tem uma igreja de 1000 membros, 1000 dizimistas, já começa a briga ali, a fofoca, o fuxico, e viagens e ligações, telefone, para ver quem vai assumir aquela igreja. Não é só quando adultera, não, quando morre também. A igreja ficou viúva, ou a igreja precisa de um pastor. Se tem dízimo gordo, é capaz de um pastor que já dirige um tabernáculo bom querer sair daquele tabernáculo para ir para aquele que é maior, que tem mais dizimista. Aí em Guanambi, eu estava em Paulo Afonso tentando abrir tabernáculo, me ligaram lá de Guanambi, o pastor sumiu, fugiu, aconteceu um problema lá, e os fiéis do tabernáculo de Guanambi me queriam como pastor deles. Foi até o pastor Jailson Luz
de Vitória da Conquista ligou dizendo para mim, ó, os irmãos de Guanambi, Bahia, lá do Tabernáculo, é você. E eu lá em Paulo Afonso, abrindo igreja do Tabernáculo do Zero. Eu disse, diga para eles que eu agradeço o convite, mas eu não irei. Eu gosto de evangelizar, não é meu trabalho. E assumir igreja pronta. Mandei esse recado, não assumi. Então, dependendo de um tabernáculo, se tiver dízimos, vira um enxame de pastor que vai ali querer assumir e começa a especulação. Quanto rende a igreja? Quanto dá de dízimo? Não precisa trabalhar secularmente, não. A igreja dá conta de sustentar o pastor. Começa a vir o amor, o dinheiro, do que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma. É o recado. Os ismos trouxeram disputas, lutas, guerras, conflitos entre eles mesmos. Isso foi tão longe que não tem como abandonar. Não querem trabalhar. Tem vergonha de trabalhar. Já que o salário do pastor é todos os dízimos, sem falar os presentes, né, que os pastores recebem. Paletó, terno, lote, carro novo. Tem fiel que dá o carro zerinho para o pastor do tabernáculo. Chácara. Né? Trabalhar para quê? Trabalhar para quê? Melhor ser um pastor do tabernáculo, eles acham, né? Preguiçosão. Você vai para ir mar da besta. Então, os ismos fizeram isso. Aí há o problema da fama, alguns são famosos. Luiz Mendes é um famosão, Júlio César, outro famosão. Fama, há o problema das mulheres, né? Muitos estão caídos aí, pecado oculto, né? Uma hora vai vir à tona, porque tudo que o homem faz de oculto vai subir no telhado, né? Fama, mulher e dinheiro. O dinheiro é o maior problema. Quando tem dinheiro, tem poder financeiro, poder físico, poder de compra, né? O dinheiro, os dízimos, oferta. E aí não vai deixar de ser pastor nunca, vai morrer pastor. Aí fica aí pregando. Doutrina da Trindade é a marca da besta, pastor do tabernáculo. Concílio de Nicéia 325. Constantino lá, criaram a Trindade, batismo na Trindade, título de Pai, Filho e Espírito Santo, marca da besta. E o Concílio de Macon II, no ano 583, que a Igreja Católica Romana criou o dízimo, trouxe o dízimo para os sacerdotes, dízimo e primícia. O que você diz, pastor do tabernáculo? Concílio de Macon, em Gaia, nos Países Baixos europeus, ali, Bélgica, um pedaço da França, era a antiga Gaia, né? Esse concílio foi feito ali. O de Nicéia foi na Turquia. O Leão XIV vai viajar para lá. E o de Macon II, que trouxe o dízimo para o padre, o sacerdote da Igreja Católica, foi no ano 583. Então, se você do tabernáculo não está no concílio de Nicéia, que você diz que não prega a Trindade, pastor do tabernáculo, pastor Jonas Pimentel, Vanderlei Vilas, Atilde Souza Sena, mas você está preso, amarrado no concílio de Macon II, com os dízimos, com dinheiro, que é todo o salário, já fui pastor do tabernáculo, todo dízimo é o salário do pastor. Você está no concílio de Macon II, aí você fala mal do concílio de Nicéia, da doutrina da Trindade, do batismo mentido, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ama o concílio de Macon, porque quando a igreja cobra dízimo, é herança da igreja romana, porque o dízimo, na verdade, é alimento, mantimento, Malahim, Malaquias 3:10. Era para a tribo de Levi, 11 tribos receberam terra, os levitas não. Paulo chegou a dizer em Hebreus 7:5 que os levitas podem instituir e receber dízimo. Mas hoje não tem sacerdócio levita. Não tem terceiro templo. Não tem sacerdócio levita. Dizer que um pastor é sacerdote, um apóstolo é sacerdote, um evangelista é sacerdote, um Efésios 4:11, um doutor, um mestre é sacerdote, um profeta é sacerdote, está errado, gente. Eu não vi o apóstolo Paulo nos chamar de sacerdote. O sacerdote é uma tribo de Israel, é os levitas, os Cohen.
Para ser sacerdote tem que ser levita. E o que é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, doutores de Efésios 4:11? Colaboradores. Áquila e Priscila e Paulo trabalhando, fazendo tendas. Tinha o mesmo ofício de Paulo. Paulo não podia receber dízimo. Ele era da tribo de Benjamim, nem tocar no dízimo ele podia. Nem pregar para pagar dízimo a Paulo ele podia. Os únicos que podiam tocar em dízimo, estabelecer e receber, Hebreus 7:5, o mesmo Paulo disse que eram os levitas. Aí você vê Paulo, mais Áquila e Priscila trabalhando para evangelizar, fazendo tendas. Você não tem vergonha na cara não, pastor? De igreja. E diz que não é filha da católica, pastor do tabernáculo. Mas você está no concílio de Macon II. E não vai parar de receber dízimo. Você está perdido. Então, toda essa confusão está aí. Agora cumpre-se a profecia do irmão Branham de 1954, 70 anos. Está aí um Papa dos Estados Unidos. Mas a força do dinheiro, dos dízimos, da grana, do dinheiro que entra dentro do tabernáculo, fará com que os pastores não tenham fé para abandonar seus postos errados de assalariados às custas de dízimo. Vão para a imagem da besta. E aí a profecia de William Branham, que o irmão Branham diz assim: vai se juntar os reais verdadeiros crentes da Batista, Metodista, Presbiteriana, Peregrina da Santidade. Mas os tabernáculos aqui no Brasil já prega desde 1971. Quem é que um verdadeiro crente da Batista, da Metodista, da Presbiteriana, Peregrina da Santidade, vai fazer saindo da sua igreja para entrar dentro do tabernáculo? Que está pregando no Brasil desde 71, 72, há 53 anos pregando a mensagem do irmão Branham no Brasil. E se ele sair da Batista, um verdadeiro e real crente, como o irmão Branham fala aqui na profecia, Atos do Espírito Santo, referência 89, se ele sair da Metodista, da Presbiteriana, qual tabernáculo que ele vai congregar aí em São Paulo? Se tem uns 50. Aí em Belém do Pará, se tem uns 20. Aqui em Goiânia, que tem mais de 10. Aí no sul, qualquer capital do sul do Brasil, 10, 20, 30 tabernáculos. Veja, ele vai entrar em dificuldade, esse real e verdadeiro crente da Batista, Metodista, porque quando eu aceitei Jesus com 15 anos, em outubro de 1988 na Batista, eu não sabia que havia briga entre batista, pentecostal, tradicional. Depois saí de lá em 88, 89 fui para a Assembleia de Deus, 1989. Briga nos campos das Assembleias de Deus aqui em Goiânia dividido, Campinas, Vila Nova, Missão, certo? Fui para o tabernáculo, criei na mensagem Mombrano. Também não sabia que indo para o pastor Joaquim, do Tabernáculo da Fé, que havia brigas no Brasil. Centenas e centenas de divisões. Eu era inocente, né? Depois esse povo te usa como instrumento, esses pastores. Você aprende a mensagem, aprende a pregar, sai abrindo o tabernáculo, acaba virando um soldado do Joaquim Gonçalves, igual eu virei, né? Em Natal, Sergipe. O soldado do cacuísmo, né? Que o Cacu me colocou para pregar nas portas dos tabernáculos do Brasil, né? 1000 anos, ele mesmo não tinha coragem de ir na porta de nenhum. E recolhendo dízimo, né? Mas aí o Criador, Jeová, e seu Filho, o Salvador e Mediador, Yehoshua, abre os nossos olhos para deixar de ser escravo de igreja, parar de pregar, ser soldado de organização religiosa. Então, para onde vai os verdadeiros e reais crentes da Batista, Metodista, Presbiteriana, Peregrino da Santidade? Bem, eu vos convido a vir à palavra original, a Bíblia. A mulher lavar os pés em casa, na hospitalidade. 1 Timóteo 5, versículo 8 ao 10. Usar o véu. Ser batizado em nome de Yehoshua Mashiach. Tá aí, eu já preguei 590 mandamentos, pontos do Evangelho de Paulo.
Não vá aos tabernáculos. Se você é um verdadeiro, real crente, dentro das organizações batistas, metodistas, lá é cheio de briga. Você tem que vir para a palavra original. É que o irmão Branham disse que viria antes do arrebatamento preparar a noiva da palavra. É o que eu estou a pregar nesta hora. É o que eu estou a pregar nesta hora. Então, estou terminando. Vem a imagem da besta. Os tabernáculos serão fechados. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Você acha que, além dos tabernáculos ser fechados, pastor do tabernáculo, você acha que vão fechar as mesquitas do Islã? As mesquitas no Iraque, na Síria, no Kuwait? Você acha que vai fechar as duas mesquitas sagradas do Islã em Meca e Medina, a qual MBS Mohammed bin Salman disse no discurso para Donald Trump visitando Riad, Arábia Saudita, que ele, o príncipe da Arábia Saudita, tem a missão de guardar as duas mesquitas sagradas do Islã, Medina e Meca. Meca, Pedra Preta, Medina, onde Mohammed, o profeta, Mohammed está sepultado. Você acha que vai fechar as mesquitas? Eu pergunto. O Islã é a maior religião do mundo. Eu deixei essa pergunta para vocês responder. Porque o irmão Branham diz, os tabernáculos serão fechados, os ministros serão impedidos de dar conforto aos membros, né? Mas eu quero fazer a pergunta aqui, deixar a pergunta sobre mesquitas, né? E eles, plural, não é um homem só, um papa. Aí vai rabino, do judaísmo, rabinos. Aí dentro vai imãs, líderes de mesquitas. E vai o papa também, eles formarão a imagem da besta. Aí os adventistas dizem, agora vem um decreto dominical. Estou terminando a pregação. Olha, o Leão 13 disse que para resolver o problema social do mundo era necessário guardar o domingo. Aí os adventistas dizem, o decreto do domingo dominical é a marca da besta. Aí o Leão 14 começou a trabalhar, disse que o casamento é a união de um homem com uma mulher. É uma verdade, né? Mas não é toda a verdade. É uma mulher virgem e um homem puro, que nunca fez sexo com nenhuma mulher. Isso aí o Leão não vai pregar, não. O Leão 14. Não vai voltar à palavra original. Vai pregar meias verdades, para agradar muitos. E o que você me diz do sábado? Eu não guardo sábado. A Bíblia diz em Eroná, que se chama de João 5:39, que os judeus queriam matar Yehoshua Mashiach, porque ele não somente dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus, mas também quebrava o sábado. E o domingo? O domingo? Eu não guardo domingo, eu abro o meu salão de cortar cabelo no domingo e no sábado. Eu trabalho sábado e domingo. Você está andando por quem? Pregador, mensageiro, André Luiz. Eu estou andando no que Paulo ensinou em Romanos 14, versículo 5. Há quem faz diferença entre dia e dia, e há quem acha todos os dias iguais. Eu sou dessa linha aqui, que Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo, em Romanos 14, 5. Eu aqui, o pregador, mensageiro André Luiz, é dessa linha aqui. Para mim, sábado e domingo, ou qualquer dia da semana, é igual. Há quem faz diferença entre dia e dia. Os adventistas, né? E os cristãos, o domingo e o outro sábado. E há quem ache todos os dias iguais, é a minha linha. Que eu trabalho sábado e domingo, eu não guardo nem um sábado nem um domingo. Cada qual siga a sua convicção. Aquele que distinguiu dias é para o Senhor que distingue. Aí ele vai falar agora que aquele que come é para o Senhor que come. Aquele que não come é para o Senhor que não come. Parece que ele para de falar dos dias, né? Ou de dia, outro dia, de distinguir dia. Aquele que não come é para o Senhor que não come, e ele também dá graças a Deus. Aí Paulo manda não julgar por causa de dia
e não maltratar um irmão, julgar um irmão por causa de comida. Mas aqui, no versículo 17, antes Paulo diz, se vivemos, vivemos para o Senhor, não? Se morremos, vamos morrer para o Senhor. Não? Quer vivamos, quer morramos. Não? No 17, Paulo diz assim, portanto, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, andar na justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Roach HaKodesh. Aí no 21, eu estou saltando. Paulo diz assim, é bom se abster de carne e de vinho e de tudo que causa tropeço de queda ou de enfraquecimento para o irmão. Por exemplo, beber vinho eu não bebo, não? De forma alguma. Não? Eu não bebo vinho e nem bebida alcoólica. Carne, eu já tenho um tempão, eu já não compro mais carne de porco. Não? Porque aqui Paulo está dizendo, é bom se abster. Se você quer comprar, compra, é você. Eu já não compro mais. Não? Mas como carne. Não vou mentir, eu como carne de boi, de frango, de peixe. Embora Paulo está dizendo aqui, é bom se abster da carne, né? De comer carne, né? Porque no caso aqui, se for um tropeço para um irmão, na fé, enfraquece ele, então Paulo está dizendo, é bom parar, né? É bom se abster. Eu estou pregando Bíblia, né? É bom se abster de carne, de vinho, de tudo que é causa de tropeço, se é causa de tropeço, de queda ou de enfraquecimento para os irmãos. Agora Paulo volta a falar de dia, aqui em Gálatas 4, 9 e 10. Porque os Gálatas tinham caminhado bem com Paulo, mas chegou lá uns fariseus da circuncisão lá, quem sabe era até quem cria nos 12 apóstolos, né? Foram lá na galáxia lá e fizeram muitos irmãos circuncidar. E Paulo falou, quem se circuncidou caiu da graça. Virou inimigo do Mashiach, da cruz. Paulo falou forte. Porque eu trabalhei tanto aí na galáxia aí, será que eu trabalhei em vão? A informação chegou nas orelhas de Paulo. Estão guardando dias lá. Esse problema é sério. Você lembra lá em Antioquia, eu já citei aqui, Pedro comia com os gentios, quando chegou os irmãos de Jerusalém da parte de Tiago, ele levantou da mesa e não quis comer com os gentios, e Paulo não gostou daquilo não. Censurou ele. Porque o evangelho de Paulo é para os da incircuncisão. O evangelho de Pedro é para a circuncisão. Porque Yeshua Mashiach veio cumprindo os 613 mandamentos da Torá e engrandecendo a Torá. Mandou pagar dízimo de endro, comim e hortelã, mas eu prego. Aqui no Brasil não tem como mandar pagar dízimo. Porque, em primeiro lugar, eu não sou judeu e eu não prego para judeu. Para levita. Como Paulo também, pregando em Atenas, Grécia, Roma, Grécia. Ele não estava pregando para obedecer à Torá do profeta Moshe, Moisés. Ele até disse, os levitas podem instituir dízimo, mas aí é a carta aos hebreus. A carta aos Coríntios é para as nações, Tessalônica, Colossos, Filipenses, Filipos. Aí ele não manda pagar dízimo. Mas já com Kefa, que se chama de Pedro, e os 12, eles eram para as 12 tribos, porque Mashiach diz, só foi enviado às 12 tribos. Matitial 10, 5, 6, 15 e 21. Não vá às nações, lê Atos 11. Quando mataram Estevão, os iudins judeus foram para o Chipre, Fenícia, diz lá, não pregava aos gentios, só a judeus e iudins. Porém, Paulo pregava aos gentios. E não estabeleceu dízimo e nem guarda de sábado. Aos Colossenses 2,18, ninguém vos condene por dias de festas, luas novas, comida, bebida. Sábados são sombras. A sombra, ela não é real. Você não pega uma sombra. Ela é um abstrato. Não? Você não agarra a sombra. Aí ele diz assim, estou terminando. Como é possível, Gálatas 4, versículos 9 e 10.
voltardes novamente a esses fracos e miseráveis elementos, os quais vos quereis escravizar outra vez? Que elementos podres, fracos? Paulo fala aqui, miseráveis elementos. É esse negócio aqui, ó, observais cuidadosamente dias, meses, estações, anos, receio ter-me afadigado em vão para convosco. Gente, a última coisa que eu vou dizer aqui. Se o Leão 13 disse que o problema social do mundo se resolve em guardar o domingo, ó, já estão apanhados na marca da besta, que é o nome de Jesus. Então, se o Papa por acaso decretar a obediência ao domingo, vai pegar todo mundo do tabernáculo e os cristãos. Porque já guarda o domingo. Já faz parte dos cristãos o domingo. Porém, dos crentes que eram das nações gentis que seguia a Paulo, não fazia parte, não. Olha aqui o Criador Jeová. Único Deus e Pai, é Jeová. E seu filho, Yehoshua Mashiach, o Salvador e mediador entre o Criador e a humanidade, os homens e mulheres, abençoe essa palavra nessa hora, amém.